Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de editor de texto. Hoje a gente vai ver formatação de página. Formatação é definir o layout, como a página ficará, o documento ficará depois de impresso. É aconselhável fazer a formatação da página antes de digitar o documento. Não é obrigatório, é aconselhável. Nós veremos basicamente como alterar o tamanho, a orientação, as margens, as bordas, a cor do fundo e falar um pouquinho sobre colunas. Então, esta aula de hoje é configuração de páginas. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai fazer um documento é verificar, saber na impressora qual é o tamanho do papel que está lá. Na empresa, na sua casa, você faça do jeito que você quiser. Na empresa, você imprimiu uma folha, você não gostar da impressão, você embrulhar e jogar fora uma folha recém-impressa, você vai entrar por uma porta e sair pela outra. Desperdício não pode ter nas empresas. Então vamos falar dos tamanhos das folhas. O mais comum hoje é o papel tamanho A4. Ele tem 210 por 297 milímetros, ou 21 centímetros por 29,7 centímetros. Se você for trabalhar numa empresa jurídica, para um advogado, para um cartório, provavelmente a folha que vai estar lá é do tamanho ofício, que tem 215,9 milímetros por 355,6 milímetros, não é centímetros, está escrito errado ali. Outro tipo de papel, que era o tamanho padrão daquelas folhas perfuradas de formulário contínuo, é esse carta, que tinha 215,9 por 279,4 milímetros. Desculpem. Notem que o papel carta era aqueles formulário contínuo que imprimiam nas impressoras matriciais. Hoje quase não se tem mais esse papel. Algumas etiquetas ainda usam esse padrão. Fora esses três padrões que são os encontrados nas empresas, temos o A5, que é 148 por 210 milímetros, e o A3, que é por 297 por 420 milímetros. Mas o padrão é o A4. Fora esses, tem mais? Tem uma infinidade de padrões, mas nós quase não os utilizamos nas empresas, que é o objetivo do nosso curso. Então, padrão A4 e o ofício são os mais comuns. Beleza? Falando da orientação da folha, elas podem ser de duas maneiras. Ou retrato, que é a página de pé, ou paisagem, que é a página deitada. Então, isso a gente configura antes de começar a digitar o documento. Outra configuração que a gente faz são as margens. As margens para documentos acadêmicos pela BNT é superior 3, inferior 2 centímetros, esquerda 3 e direita 2. Então, esses são as margens do padrão ABNT para documentos acadêmicos. E o que é uma margem? Nada mais é do que a distância entre a extremidade da folha e o início do texto. Ele pode ser na parte de cima, né, superior, na parte de baixo, inferior da folha, do lado esquerdo ou
do lado direito. Então, nós temos 4 margens para configurar. Nas empresas, a gente tem que prestar atenção que tipo de arquivamento será feito a este documento que você está fazendo. Se for um documento que vai ter que ser armazenado numa pasta suspensa, ou num arquivo suspenso, ou numa pasta perfurada, aí a gente tem que colocar no mínimo 4 centímetros de margem esquerda para poder grampear, entre aspas, furar e colocar o passador e assim mesmo a pessoa conseguir ler o que está na página. Então, atentem para o fato. Se é para arquivar, mínimo de 4 centímetros. Se for em processos jurídicos, é bom até ser mais, porque eles costumam ter aí 200, 300 páginas juntos no mesmo maço, no mesmo volume. E se você colocar 3, 4 centímetros só, a hora que abrir para ler, não consegue ler. Tem que desmontar o volume para poder ser lido. Então, atentem para as margens, dependendo do ramo de negócio que você estiver trabalhando. Borda é a borda da página inteira. Então, ela pode ser colocada em qualquer um dos 4 lados ou até nos 4 lados juntos. Quando a gente coloca as bordas dos 4 lados, a gente chama de moldura. Outra configuração que a gente pode fazer é a cor do fundo, aonde é aplicada em toda a área entre as margens da página. Não é aconselhável nas empresas você ficar colocando cor de fundo. Se for uma cartinha para o Love, tudo bem. Põe lá rosinha, amarelinho, o que você quiser. Mas na empresa não cai bem gastar tinta ou toner com estes frufrus. Quando precisa, quando a empresa tem o padrão, tem uma imagem de fundo que fica lá bem apagadinha. Não é você colocando a cor do fundo. E alguns editores de texto, a gente configura as colunas também da formatação da página. O Writer, que a gente vai ver agora, ele permite você configurar a quantidade de colunas na formatação da página. Mas isto pode ser feito em outro local, geralmente é deixado para depois, beleza? Então vamos lá, vamos agora trabalhar com os 3 editores de texto que nós já vimos, o Writer, o Word e o Documentos da Google, ou do Google. Então, este é o Writer do LibreOffice. Começando por ele, a formatação de página. Deixa eu diminuir a página aqui para que a gente entenda melhor. A gente vai na barra de menu, formatar, página. Então, para acessar as configurações, a gente vai em barra de menu, formatar, página. Ao clicar, abre uma caixa de diálogo com diversas abas. Vamos começar com a abinha página. Então aqui nós temos o formato, o tamanho do papel. Olhe quantos formatos tem para envelope. Então, temos aqui vários formatos. Os mais comuns, como nós já vimos, o A4, o ofício e a carta. Estes são os comuns nas empresas. Só para mudar, vou selecionar o tamanho ofício. Então, nós vimos que o ofício é mais
comprido do que o tamanho A4. Tomem cuidado, se na impressora tiver o papel ofício e você digitar um documento formatando com A4, vai ficar aquele pedação embaixo sem texto. É horrível. Mostra que você não sabe mexer com editor de texto. Beleza? Da mesma maneira, você tem lá na impressora papel A4 e você seleciona ofício aqui para formatar ofício e vai digitar teu documento. Quando você manda imprimir, depende da impressora, ela vai comer o fim da página, porque o ofício que você está digitando é maior do que a folha, então vai sair faltando pedaços de texto, ou ela vai fazer, depende da impressora, ela faz a página e imprime uma segunda com o restinho que sobrou da primeira que não coube no A4 que está na impressora. É também horrível isso. Então atentem para o tamanho do papel que está na impressora. Vamos ver a formatação de página de novo, abinha página. Agora, ou retrato, página de pé, ou paisagem, página deitada. Vamos deixar como paisagem só para modificar. Notem, ó, ela ficou comprida. A área de texto dela aqui no ofício vai até a posição 31 centímetros para digitar, ok? Então, retrato de pé, deitado, paisagem. Vamos voltar. As margens. Então, temos a configuração esquerda, direita, em cima e embaixo. Como eu falei para vocês, na empresa a gente coloca no mínimo no 4 esquerda, direita 2 tá bom, em cima 3, porque vai ter um logotipo da empresa. Então notem que, ó, do lado esquerdo aqui, ó, temos 4 centímetros entre a extremidade da folha e o início do texto. Isto é margem. Então, a distância entre a extremidade da folha e o início do texto é chamado de margem. Beleza? Vamos de novo na formatação de página. Vamos agora colocar borda. Vamos colocar borda nos 4 lados. E vamos engrossar um pouquinho para a gente ficar mais visível. Vamos aplicar e ver como ficou. Vamos diminuir a folha, a visualização. Aí, então aqui nós temos uma moldura com borda nos 4 lados e fica bem perceptível as margens. Temos a margem esquerda, margem superior, margem direita e margem inferior. Ah, então margem é a distância da extremidade do papel até o início do texto. Vamos lá de novo, formatar página, agora na aba colunas. Então aqui a gente pode colocar as colunas que a gente quiser. Iniciar o texto digitando, por exemplo, em 3 colunas. Notem que, ó, ficou separado.
Deixa eu digitar algo aqui só para... Ó, notem que vai fazer colunas por colunas. Vamos aumentar aqui. Então, estamos na primeira coluna. Apertei uma tecla errada aqui, pessoal. Notem que agora o texto vai passar para a segunda coluna. Ok? Então, na configuração de página, eu posso definir as colunas já. Aqui no Writer, a formatação é basicamente na abinha página. Tenho na aba página, tamanho do papel, a orientação e as margens. Posso configurar as bordas e as colunas, ok? Então, aqui no Writer, a gente vai formatar, página, abre uma caixa de diálogo com diversas abas. Vou primeiro na aba página, onde eu configuro o tamanho do papel, que ele chama de formato, depois a orientação e as margens. Isto é obrigatório. Colocar borda e coluna é opcional. Isso aí você pode deixar sem fazer, que não vai interferir no texto. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente viu aqui no Writer. Vamos agora para o Word. O menu dele foi melhorado, né? Então, ele está muito mais utilizando ícones. A configuração de página no Word fica aqui no menu Layout. Então, acessando aqui a opção Layout do menu, eu tenho o tamanho do papel para selecionar, a orientação e as margens. Então, vamos em margens por personalizadas. Se fosse um documento acadêmico, como já foi falado, 3 superior, 2 inferior, 3 esquerda, 2 direita, ok? Então fica aqui na aba Layout a configuração de página, o tamanho, a orientação e as margens. Então, quem usa o Word, é aqui que a gente trabalha. Também podemos configurar as colunas aqui, mas colunas a gente pode fazer depois, não é problemático. Beleza? Então, no Word, opção do menu Layout, eu tenho o tamanho da folha, a orientação e as margens. Tranquilos? No documentos do Google, a formatação da página vai aqui. Barra de menu, opção arquivo. Deixa eu tirar isso aqui daqui e passar para outro lugar, para ficar visível. Então, barra de menu, opção arquivo, configuração da página. Então, aqui, ó, eu tenho a maneira de configurar a página no Google Docs, no documento do Google. Então, ao selecionar aquela opção, também faço, ó, tamanho do papel, a orientação, retrato ou paisagem, as margens, vamos mudar, documento acadêmico, 3 superior, 2 inferior, 3 esquerda, 2 direita.
Vamos colocar uma corzinha aqui, só para vocês divertirem, ok? Então notem que o nosso documento ficou todo azul. Claro que lá na empresa a gente não vai fazer isso, né, pessoal? Isso aqui é só para brincar em casa. Na sua impressora, se você quiser gastar tinta, fique à vontade. Lá na empresa não. Documento branco. Se tem borda, depende se a empresa já tem um padrão de usar bordas. Algumas empresas utilizam bordas de apenas um lado, tá? Então, depende da configuração lá que a empresa já tem. Se não tiver, tem que criar um padrão. Você está aí para isso. Vai, chama o chefe, ó, vamos criar um padrão de formatação. Nessa aula a gente está vendo formatação de página. Na próxima a gente vai ver formatação de parágrafo e na sequência formatação de caractere. Então você vai estar apto a deixar uma página bonita para para a empresa que você trabalha. É esse o objetivo nosso, fazer com que você configure direitinho todas as opções para que a página, ao ser olhada por outra pessoa, fale, opa, essa empresa é boa, olha só a configuração desse documento que ele me mandou. Agora imagine você receber um documento de uma empresa, tudo mal configurado, página horrível. A imagem da empresa está naquele pedaço de papel. Então você tem que fazer o máximo possível para ter uma boa impressão de quem lê aquele documento e não fique achando que a sua empresa é meia boca, que nem fez o documento. Então, atentem-se para isso. Tamanho do papel, orientação, margens, é obrigatório saber fazer e fazer bem feito. Até a próxima aula, pessoal.